Caros amigos do mundo do rapé, estou gravando esse vídeo, um vídeo muito simples, mas espero que com reflexões muito profundas, para que todos os tomadores, apreciadores desse mundo possam aqui compartilhar também suas ideias, entender melhor as propostas que nós temos. Às vezes nós fazemos um vídeo externo, acaba sendo tão agitado que eu não consigo fazer uma reflexão mais profunda como este rapé aqui pede. Se você quer saber mais informação, onde vai estar disponível, os pontos de revenda, alguns que nós já temos pelo Brasil, entre no nosso site www.rapéimperiodobrasil.com.br e lá sempre tem muita informação, tem todos os nossos produtos nesses pontos de revenda. Este rapé vai estar disponível no site a partir da próxima terça-feira, dia 5/3. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo aqui antes dele ser lançado, nós estamos em 2024, então se você ver esse vídeo no futuro não vai ter problema, só entrar no site. Eu sempre faço referência nos meus vídeos a um texto, né, que foi escrito por um escritor da época do Império chamado Corpo Santo. Corpo Santo, ele escreveu uma comédia, ele parecia ser um grande entusiasta desse mundo do rapé, e ele escreveu uma comédia em 3 atos chamado Pitada de Rapé. E é muito interessante que ele dá pistas pra gente de como era esse rapé na época do Império. E ele vai falar que já no começo dessa comédia, em 3 atos, ele fala que tem uma pessoa, um velho, com uma preciosa caixa de rapé nas mãos, batendo, e fala o seguinte sobre o rapé: é do mais fino que encontrei na praça do mercado. Isso é mais doce que o pão do céu, mais puro que a mais pura virgem, mais inocente que a mais nova flor, quanto ao cheiro ou aroma. É mais aromático que quanto espírito, flor, sabonete, óleo e essência. Ah, se os fumadores pudessem apreciar como eu os prazeres que gozo ao encher estas ventas deste macio pó. Esse texto é um texto alusivo a esse rapé que existia no Brasil e que, pelas características que ele coloca ali, não me dizem respeito, não me fazem jus ao rapé que nós tínhamos no Brasil até pouco tempo atrás, antes da Rapé Império do Brasil, porque ele fala de um pó aromático, um pó macio, um pó cheiroso. E isso, obviamente, casa com toda aquela tradição que nós temos da feitura e fabricação de rapé fora do Brasil, Inglaterra, até mesmo quando nós falamos dos rapés alemães, porque sim, eles também têm certa aromatização. O Brasil, que é o nome de um rapé famoso da Bernard, ele tem um cheiro muito doce, me lembra até jasmim às vezes quando eu aprecio ele. E justamente essa tradição vai se empobrecendo em nosso país. Por quê? E de forma geral, porque as pessoas têm sempre como referência aqueles aromas que são aromas simplistas, que trazem uma pobreza. Eu já falei sobre isso, né? Então o rapé, vamos fazer rapé. Rapé do quê? Rapé de café, rapé de chocolate, rapé de tutti-frutti, rapé de canela, rapé de cravo. Então, assim, são aromas muito simples. E a tradição do rapé, por incrível que pareça lá atrás, era de trazer complexidade. Desde quando nós falamos de um SP, que é um aroma geralmente ligado ao cítrico, carregado dessas notas, nós temos ali a complexidade muitas vezes de um floral, né? Nós temos combinações perfeitas. Obviamente que para vocês, quando vocês tomam um rapé, por exemplo, o Reis, que é um rapé que muita gente gosta, ou mesmo o Fundador, vocês não estão ali pensando que para desenvolver tem aquele aroma. Quando chega isso no nariz, vocês vão sentir, puxa vida, isso é muito bom. É sempre a referência que eu faço em relação à beleza, né? Nós vemos uma obra que é bela, a Mona Lisa, ou a Pietà, e nós ficamos assim, nossa, que coisa bela. Mas nós não imaginamos as técnicas,
nós não imaginamos o trabalho que existe por trás dessa feitura daquela obra de arte. Então, o olho, ele simplesmente olha para aquilo, ou como a música, simplesmente escutamos e percebemos, aquilo é belo, aquilo é bom, e o mesmo acontece com o rapé. Mas, desse lado aqui, não pode haver uma simplicidade em achar que nós, por termos insistindo tanto nesse laço da tradição, que nós vamos caminhar por esse caminho que é muito fácil. Rapé de cravo, rapé de canela, mistura o pó e tá pronto. Não, não é isso que nós pretendemos. E é justamente essa complexidade de aromas, nós falamos perfume, mas perfume lembra produto de limpeza ou coisa de carro, mas essa complexidade que cunhou a grandeza do rapé. Nós falamos muito, talvez, da questão do tabaco, justamente pela questão que hoje em dia o mundo do charuto é muito conhecido, o mundo do cachimbo é muito conhecido, e nesses mundos há uma prevalência muito grande por esse tipo de tabaco, a lataquia, o burley e etc. No mundo do rapé existe lugares também assim, mas o que fez o rapé ser grande e conhecido foi justamente essa complexidade de aromas casadas com o tabaco. Então essas duas coisas não caminham sozinhas, né? Elas constroem um terceiro aroma, elas constroem uma doçura. Mas falando aqui propriamente dito do nosso lançamento do Rapé Majestade, e eu estava até tentando explicar isso no nosso Instagram, que quando nós falamos aqui de aromas, ou seja, tem cheiro de grama molhada, tem cheiro de terra, tem cheiro de couro, isso não significa que simplesmente nós pegamos grama molhada, uma essência e colocamos. São notas que nós tentamos traduzir para vocês que estão aí do outro lado, e que muitas vezes na construção nós não percebemos, nós não sabemos, quando nós temos um rapé perfumado assim, simplesmente, quero copiar tal rapé, então vou misturar esse e aquele aroma, porque é impossível, não se trata de cópia, se trata de algo original nosso, de um aroma próprio nosso. Tampouco se trata de pegar uma essência e falar, tá aqui, tem cheiro de Coca-Cola. Não, não é isso. Por exemplo, um dos primeiros aromas que eu sinto com esse rapé, logo de entrada que eu falei, é um rapé que cheira, que lembra muito o aroma dele. Eu até peguei uma garrafa aqui, whisky. Esse é o melhor que eu tenho em casa, já provei outros. Talvez não seja o melhor que exista no mundo, mas existe ali uma faixa de aromas que estão muito interligada entre os dois produtos. E longe, muito longe de a gente adicionar uísque no rapé, que seria uma bobagem, porque o álcool não comporta bem com tabaco e muito menos daria o aroma que ele precisa, são aromas que estão cruzados. Ou seja, nós temos notas desse rapé que essencialmente, principalmente, me lembram esse aroma do whisky, né? Eu não sei, eu não sou um entendedor de whisky, tá? Eu não pesquisei a fundo sobre o tema da feitura do whisky, mas sei que além do carvalho, do malte, existem outras ervas que são utilizadas para criar, para gerar esses aromas entre eles. Então, essencialmente, a primeira nota perfumada que me vem é relativo a ele. Eu vou fazer aqui com vocês, vou pegar uma pitada e vou falar sobre o que eu estou sentindo para vocês terem uma descrição melhor do que simplesmente ler um texto. Ele tem sim esse aroma, logo de entrada, que remete a um whisky, a um bourbon. Depois, essa nota do whisky, ela vai decaindo e a gente começa a sentir um herbal, mas não é um herbal forte, é um herbal que está ali no limite com o que nós chamamos de amadeirado, do cedro, propriamente dito. Essas são as duas notas principais que eu sinto logo na entrada. Na segunda pitada, ele é um rapé bem complexo. 2 pitadas, 3 pitadas, você sentir aromas diferentes. Eu senti
uma certa refrescância, porém esse rapé é um rapé sem mentol, ele não é um rapé mentolado, mas ele tem sim uma refrescância, o que eu acho muito próprio para os rapés aqui no Brasil, que ajudam bastante. É uma refrescância própria do herbal, né? Ele não tem um gotejamento, que seja um gotejamento forte, mas ele tem um gotejamento médio. E é interessante isso, um rapé sem mentol ter certo gotejamento. Vou tomar mais uma pitada. Lá no fundo, eu sinto uma nota puxada por couro, né? Puxada pro âmbar, puxado pro almíscar, puxada justamente para essa contrapartida que é o fundo do rapé. E no final essas notas vão decaindo. Eu cheguei a falar que no final, né, o que parecia antes é o whisky, depois vai pro herbal, pro amadeirado, pro couro. Ele cai num aroma muito gostoso que lembra uma barbearia antiga. Lembra um pouco um pós-barba, alguma coisa assim, mas muito sutil, muito sutil, muito sutil, que está presente nele. A nicotina dele, eu penso ser uma nicotina médio para forte, então é um rapé que você pode tomar algumas pitadas seguidas, ele vai te dar uma saciedade de nicotina. E eu penso também, eu tô sentindo o gotejamento dele, e nesse final dá uma certa picância, que isso, em inglês o termo é burn, né, que é aquela queimação que alguns rapés têm. Esse tem bem de leve no final, mas não passa desapercebido. Após assoar o nariz, a gente sente que a base de tabaco dele construiu um terceiro aroma, né, juntamente com o aroma principal. É um aroma muito gostoso que fica no nariz. E é convidativo, não é enjoativo. Temos alguns rapés que são mais fortes no sentido assim de entrar entrando, de chegar chegando, mas esse daqui é um rapé convidativo a uma outra pitada. Eu imagino tomando ele uma tabaqueira antiga, sabe? Eu cheguei a comentar sobre isso, dizendo assim que, olha, esse rapé realmente parece estar dando um abraço no velho Dom Pedro, porque ele tem aromas muito característicos que me lembram alguns gabinetes, escritórios antigos. Eu quis fazer uma viagem no tempo com esse rapé. Aromas que estavam esquecidos, aromas que remetem, né, a um passado, e por isso a latinha tem essa imagem, uma imagem antiga, uma imagem mais vintage, uma imagem um pouco diferente das outras latas que nós temos. São nós que fazemos a arte, por incrível que pareça, nós cuidamos disso um detalhe para que seja uma assinatura pessoal nossa também. Talvez quando você prove esse rapé, você sinta um aroma gostoso, que você não vai saber identificar notas, você não precisa parar e fazer uma super degustação do rapé, mas é interessante. É um rapé de muitas memórias afetivas para mim. E eu creio que vai ser para vocês também. Como ele é um rapé mais aromático, como o fundador, por exemplo, a umidade dele é média. Porque se a umidade desse tipo de rapé é muito alta, vocês não sentem esses aromas tão forte. E o aroma que ficou agora no meu nariz, vou pegar novamente minha garrafa e vou sentir. É um aroma muito parecido mesmo. Tirando essa parte mais alcoólica que tem na garrafa de whisky, se vocês esfregarem na mão, fazer o teste. Se vocês esfregarem na mão um pouco do whisky e deixar o álcool evaporar,
Eu creio que são aromas que conversam muito, estão muito próximos um do outro. Sim. Obviamente não são aromas iguais, porque uma coisa é o uísque, outra coisa é a perfumaria. E esse aroma que nós chegamos, ele foi surgindo, ele foi sendo criado, foi sendo construído, até que nós chegássemos nele de uma forma muito especial. É um rapé muito interessante, muito especial, que nós fizemos com muito cuidado, porque eu tento em todo o lançamento, toda vez que eu converso com vocês, ser muito transparente e oferecer algo que eu gosto, algo que eu consumo, algo que tem referência assim, no mundo do rapé. Por exemplo, os antigos rapés da Friburgan Trailer, rapés como Bordeaux, outros rapés da linha deles, porém com uma textura mais adequada, talvez com aquilo que é alemão, um pouco do aroma inglês, e construindo isso um terceiro estilo, que seria o nosso estilo brasileiro, fazendo referência ao Império, fazendo referência a essa época de ouro do rapé, fazendo referência, talvez, lembrando, assim, quando tem essa memória, eu me lembro da figura de Dom Pedro, do imperador, do estadista, do cientista, e de todo esse legado maravilhoso que nós temos da nossa história. Eu creio que é isso que dá para falar um pouco mais para vocês. Se vocês tiverem dúvida, deixa aqui. Entre no nosso site, lá vai ter alguns textos informativos, trazendo mais informações sobre esse rapé. Como eu disse, é muito difícil gravar vídeo no YouTube, porque o tempo é bastante restrito, as coisas são muito rápidas, dinâmicas, mas eu acho que, eu sempre digo, né, que o rapé Império do Brasil, você tem 1000 motivos para tomar uma pitada e 1000 pitadas em um motivo. Quer dizer, existem muitos benefícios, muitas coisas para você tomar uma pitada de rapé, e você não precisa de muita explicação quando você toma uma pitada de rapé, né? Isso, o retorno que nós temos me traz muita alegria de trazer essa riqueza do tabaco nacional, desses aromas do nosso país, e de construir rapés que vão se formando quase que por inspiração, e que são deliciosos. Então espero que todos vocês gostem. É muito difícil falar sobre aromas, sobre cheiros hoje em dia, onde ao mesmo tempo que existe uma valorização tão grande, né, do mundo da perfumaria, os perfumes custam tão caro, e não tem como transmitir para vocês o aroma, não tem como botar simplesmente a latinha e vocês sentiram o aroma do outro lado. Espero que tenham gostado do vídeo, curtam para dar aquela força, se inscrevam no canal, e até o nosso próximo vídeo. Vou tomar mais uma pitada do Majestade.